Olá queridos e queridas, meu nome é Edson e bem-vindos a mais um Cast Club. Hoje vou estar trazendo para vocês uma análise detalhada sobre um jogo chamado To The Moon. To The Moon é um jogo desenvolvido pela Freebird Games pelas mãos do grande mestre Kangao. O jogo lançado no ano de 2011, produzido com o software RPG Maker, traz uma das histórias mais marcantes e profundas já vistas em um jogo, demonstrando que não há necessidade de uma grande produção ou um grande investimento para a produção de um ótimo jogo. Hoje, vou falar sobre a melancolia e os embates filosóficos tão profundos encontrados nesta obra de arte, que consegue arrancar lágrimas até mesmo do coração mais duro. Podemos dizer que esse vídeo vai ser mais como um review detalhado do jogo, com curiosidades extras e um estudo superficial da psicologia e filosofia aplicada no decorrer do enredo do jogo. Mas em todos os casos, recomendamos que, antes de ver o vídeo, jogue um pouco desse jogo, e de preferência sem conhecer nada sobre ele, certo? A experiência no decorrer do jogo é fantástica, você consegue sentir um dos enredos mais completos que eu já vi na minha vida. Então, em todos os casos, eu vou estar deixando o link do jogo na Steam aqui na descrição. E também que o jogo nas promoções da Steam fica ridiculamente barato, então acho que ele é meio acessível a todos. Mas em todos os casos, os dois links estão na descrição. Enfim, vamos seguindo com o vídeo. O jogo se passa enquanto controlamos dois doutores, Eva Rosaline e Neil Watts, que representam a Sigmund Corporation, empresa que trabalha com a medicina neural, trabalhando com memórias no geral. Esses doutores representam um setor dessa empresa que oferece aos clientes a oferta de mudar completamente suas memórias, para que tenham em mente uma vida com tudo aquilo que elas planejaram, deixando os acontecimentos reais como se nunca tivessem acontecido. O serviço é oferecido normalmente com público-alvo a idosos ou pessoas que estão prestes a falecer, certo? Que supostamente têm um arrependimento em vida ou algo que querem mudar. Porque eu não acho que alguém realmente iria querer mudar todas as memórias de sua vida sem nenhum arrependimento nela, né? No caso de To The Moon, esses dois doutores têm um cliente um tanto peculiar. Jonathan Wiles, um homem idoso que mora apenas com a empregada e os dois filhos dela. Um homem misterioso e que durante a visita dos doutores encontra-se desacordado, com pouco tempo de vida e sobre cuidados médicos. Sua empregada Lily recebeu a instrução de contatar a Sigmund assim que John se encontrasse num estado próximo a seu falecimento, e assim ela o faz. Os doutores utilizam uma máquina para acessar as memórias do cliente que funciona com um fragmento de um cometa. Essa parte do cometa não é muito importante, só achei que fosse interessante de comentar. Para que os doutores possam estar construindo essa falsa memória do cliente, eles precisam ter acesso a certas partes-chaves ou recordações da memória original do cliente. Essas recordações têm que estar relacionadas ao desejo do cliente, ok? Então eles precisam navegar entre as memórias e encontrar essas recordações. Assim que as recordações são conectadas, os doutores já conseguem estar ligando e criando essa falsa memória do cliente, ou seja, realizando o desejo dele. Depois disso, o sistema cria automaticamente o desejo do cliente e cria uma nova memória, que se substitui à original e é aplicada na mente do cliente. Ou seja, quanto mais complexo o desejo, maior a necessidade de recordações para se criar uma memória. Além disso, os doutores criam um backup da mente do cliente para que eles possam interagir e pegar essas recordações sem causar danos à mente do cliente e o confundir suas memórias. No caso de John, seu desejo não foi especificado, porque ele só disse para Lily que seu maior desejo era ir para a Lua. Logo no começo da gameplay, a casa e o cenário vão mostrando alguns itens e locais interessantes, como o piano em frente à porta de entrada, o porão lotado de coelhos de origami e um bizarro ornitorrinco de pelúcia muito antigo, coisa que inicialmente fazem parecer você estar jogando um jogo de terror. Porém, todos esses itens possuem uma importância incrível dentro do jogo. A vida de John se passa com sua esposa, River Wiles, uma mulher que sofreu de um transtorno psicológico conhecido como transtorno de Asperger. Vou falar um pouco mais desse transtorno depois, pois ele é muito importante para a análise psicológica do enredo. Mesmo não especificando a doença, estudos e teorias mostram que esta é a doença mais parecida com as condições apresentadas por River no jogo. River veio a falecer após desenvolver uma doença que também não é citada durante o gameplay. Ela possui um longo histórico com John e isso afeta todo o desenvolvimento do jogo. Bom, e como a melancolia se aplica em To The Moon? Bom, para falar um pouco sobre isso, eu vou estar seguindo a ordem cronológica do jogo, certo? Que no quesito gameplay seria de trás para frente. Acho que vocês se lembram daquela cena em que River e John se encontram, quando tem em torno de seus 4 e 6 anos e estão no festival, certo? River estava sozinha numa pedra e estava observando as estrelas.
John chega, conversa com ela, os dois começam a bater papo e em algum momento eles começam a admirar as estrelas e encontram um coelho circulando a lua, certo? A River diz como as estrelas são como faróis gigantes que brilham para ela. Nessa cena, que ocorre em torno do final do jogo, conseguimos observar a dedicação que River teve durante toda a vida referente a John. Mesmo com sua doença, ela amou todos esses anos, e quando descobriu que ele não se lembrava desse encontro, fez de tudo, até mesmo se sacrificou para que John um dia se lembrasse daquele momento, o que nunca aconteceu. Além disso, mostra como a doença de River é cruel com ela mesma, fazendo com que ela se lembre de coisas antigas como essa, além de não saber demonstrar seu interesse de forma específica. Logo mais nessa mesma cena, quando John e River estão se despedindo, John dá a River o ornitorrinco de pelúcia que ele ganhou no tiro ao alvo, e diz que no próximo ano vai encontrar River no mesmo lugar, e caso eles não se encontrem lá, eles voltariam a se encontrar na Lua, o que, além de dar o nome do jogo, o peso dessa cena é quase indescritível, pois o que acontece com John em seguida o impossibilita mentalmente de cumprir essa promessa. Porém, no decorrer do jogo, River sempre esteve com o ornitorrinco de pelúcia, e John guardou mesmo após a morte de River. Além de John ter o desejo de ir à Lua, se ao menos ter uma explicação lógica para isso. Logo após esses acontecimentos, vem o próximo ocorrido marcante do jogo, o mesmo que impossibilita John de encontrar River como havia prometido. Esse acontecimento se dá quando o irmão gêmeo de John, Joey, é atropelado pela própria mãe em um acidente. Esse acontecimento se apaga da mente de John, decorrente ao uso de um medicamento que barra as ações neurais que John e sua mãe tomaram e que sequelou a mãe de John a chamá-lo pelo apelido do irmão, Joey, até o fim de sua vida. Essa é uma das cenas mais traumáticas que eu já vi e um dos maiores plots de um jogo que vocês provavelmente vão ver em suas vidas. River, graças à sua doença, se lembrou todos esses anos de se reencontrar com John, e quando descobriu que ele jamais se recordou de seu encontro, ela entra num estado de desespero e depressão, querendo, acima de tudo, confirmar se John se lembrava mesmo do momento mais marcante de sua vida. Logo após isso, John acaba chamando River para sair na época do colégio, sem a consciência de que um dia já tinha encontrado ela, e a partir daí, River e John começam a se relacionar. John sempre compreendeu River, sempre viu um brilho de inocência e carinho em seus olhos. Por isso, talvez, nunca tenha percebido sua doença, enquanto todos percebiam uma diferença nas suas ações. Muitos acontecimentos reforçam a melancolia deste primeiro encontro deles e a paixão de River por faróis, então também não vou ficar repassando muito isso no vídeo, e sim citar outros acontecimentos gerais que também ocorrem dentro dessa melancolia geral do jogo. Alguns anos depois, River vem a ter consciência de sua doença devido a uma consulta médica onde John e River se surpreendem com a notícia. Logo após mais alguns anos, River começa a perceber que John não se lembrava do primeiro encontro, quando ele revela que isso chamou para sair por ela ser um pouco diferente e isolada de todas as outras garotas. John vê que os atos de River mudam drasticamente a partir desse ponto, acreditando que ela está assim por não aceitar o fato de ele achar ela diferente. Porém, River vê que viveu uma vida em que acreditava ter começado há muito tempo, e na verdade John nunca teve consciência disso. Uma observação psicológica um pouco óbvia nessa cena é que uma pessoa normal jamais se incomodaria com isso. Na verdade, se sentiria um tanto conformada e confortada por descobrir que o casal se encontrou há muito tempo, porém a doença de River impede que ela tenha essa visão e a deixa com medo de John odiar por contar isso a ele. Então, River, graças a essa doença, criou uma certa paranoia dentro desses acontecimentos. Como resultado, River começa a fazer coelhos de papel, se referindo à conversa que tiveram aquele dia, colocando a lua como a barriga do coelho e o desenho das estrelas no céu como seu corpo. Ela sempre questionou John sobre o que ele via nos coelhos e ele nunca soube explicar. Ela até mesmo vem a fazer um com duas cores, amarelo e azul, representando o céu e a lua, no qual aparece como uma figura muito importante no jogo, juntamente ao ornitorrinco de pelúcia. E John, por sua vez, começa a tentar estar cada vez mais próximo de River, dando a ela todo o amor possível, e até mesmo oferecendo a que eles morassem em uma grande casa, ao lado do farol, em que os dois cresceram e namoraram. O que ainda dá esperança a River, que acha que John se lembra do seu primeiro encontro. Durante a construção da casa, River adoece, com uma doença que possui um tratamento, porém ele é muito caro. John decide parar a construção e salvá-la, mas River queria apenas o fim da construção da casa.
pois a casa representava para ela algo que só ela conseguia compreender. E também representavam suas lembranças. Numa tentativa final em fazer John se lembrar do primeiro encontro, River morre sem nem sequer ver a casa completa, e John mora sozinho lá, até encontrar Lily e morar com ela e seus filhos. Essa é uma visão que os doutores têm da vida de John, que mesmo depois de tentarem realizar o desejo dele, só conseguem depois de apagar River das suas memórias principais e fazer com que seu irmão Joey continuasse vivo. Porém, nas memórias alteradas pelos doutores, John vira um astronauta renomado e se candidata a ir à Lua, até que o inesperado acontece com um dos maiores plots também já acontecidos em um jogo. River, mesmo depois de deletar as memórias de John, aparece como um candidato à viagem à Lua, e os dois realizam o seu sonho e se encontram lá. Mas, infelizmente, esse é apenas o conto de fadas criado para substituir as memórias da triste vida de John, que sempre amou River e no fundo sempre soube seu desejo de a reencontrar na Lua. Bom, antes de tudo, vou falar um pouco sobre a doença da River. A doença de River não é especificada durante o jogo, porém é dito que ela possui um transtorno invasivo de desenvolvimento, o que se encaixa com as características do autismo, ou, mais especificamente falando, transtorno de Asperger, o que chamamos também de fantasma do autismo, um termo mais popular. Esse transtorno faz com que seu portador tenha certas dificuldades de se comunicar com outras pessoas, porém não percebe se fala algo vergonhoso, desnecessário, ofensivo ou inapropriado. Além desses sintomas, a pessoa tende a ter maior criatividade, facilidade em decorar conteúdos gerais, interesse amplo por literatura e memória excepcionalmente boa. River demonstra ter este transtorno desde sua primeira aparição, com diálogos meio antipáticos, porém sem demonstrar sarcasmo e sem demonstrar a intenção de provocar. Ela se mostra mais parada do que os demais personagens, e é muito difícil de se decifrar suas emoções durante o jogo. Só fica mais específico após a primeira cena em que ela encontra John, onde demonstra um tom de conversa muito mais liberal, que se decorre em todo o jogo. Além disso, é este transtorno que causa a depressão de River, e este mesmo transtorno acaba acarretando todo o desenvolvimento do jogo, criando uma relação única entre John e River, onde apenas um pode compreender o outro. Uma das coisas mais marcantes em To The Moon são os embates dos valores da vida. Um dos pontos mais fantásticos de To The Moon é como o decorrer do jogo é realista na questão de personalidade dos personagens, criando mentes tão detalhadas e complexas e que são tão bem desenvolvidas e distribuídas durante o jogo que dá uma sensação de estar lendo um livro em que só a definição de cada personagem ocupa 10 páginas. Isso faz você refletir sobre sua vida, pois você vê a simplicidade geral dos atos de cada personagem e vê como seus atos vão criando suas vidas e tudo vai se estabelecendo. Lá para suas últimas 2 ou 3 horas, você começa a repensar sua vida, começa a se lembrar dos bons tempos de colégio, de infância e de como foi crescendo e chegando aonde você está. E no fundo você percebe que não tem como mudar, nem o próprio jogo consegue mudar isso de verdade. Isso vai te ocupando tanto que quando você se emociona no final do jogo, você não sabe nem por que caralhos você tá chorando. Se é por saber que aquilo no jogo é mentira, se é por eles terem se encontrado, ou se é porque você tá tendo uma crise existencial e percebendo o quanto sua vida vale mais do que você dá a ela. A filosofia nesse jogo e em sua continuação, Fire in Paradise, é muito bem escrita e trabalhada, tornando esse jogo não só apenas uma ótima experiência como jogo, mas como uma incrível experiência para a própria vida.